O apóstolo Paulo nos exorta em 1ª carta aos Coríntios. Ele diz que nós devemos celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa, querido? A Páscoa, talvez você aprendeu que a Páscoa tem a ver com aquela música, Coelhinho da Páscoa. Mas a Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, do transliterar de paz, que foi quando, e esse é o texto que nós vamos usar, só estou dando um pano de fundo para você entender, quando Faraó endurece o seu coração, então Deus manda as 10 pragas do Egito, lembra das 10 pragas? E a última praga é a praga que o espírito da morte mataria os primogênitos. Então Deus faz o quê? Deus fala para todo pai de família matar um cordeiro. O cordeiro ele tinha que ser perfeito, tinha todo um ritual, e pegar o sangue e passar na porta. Então, essa passagem, vem do original Páscoa, é o verdadeiro significado da Páscoa. Mas por que nós falamos de ressurreição? Porque existe um pano de fundo histórico dos israelenses e existe a nossa Páscoa. Aquele cordeiro que foi morto, que passava o sangue sobre a porta, aquele cordeiro aponta para Jesus. Jesus é nosso cordeiro pascual, querido. Foi ele que passou o sangue. Então o apóstolo Paulo aqui, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele fala para nós comemorarmos a Páscoa. Mas qual Páscoa? Ele fala no verso 7, lançai fora o velho fermento. Querido, toda vez que a Bíblia fala de fermento, ela fala de uma conotação de pecado. Amém? 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 Lançai fora o velho fermento. O que é o velho fermento, querido? Lançai fora as velhas práticas. Lançai fora o velho homem. É isso que Paulo está dizendo. Para que sejais nova massa. Então ele está dizendo o quê? Para que nós sejamos novas criaturas. De fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa. Não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Paulo faz uma analogia da velha prática israelense com fermento, que os pães tinham que ser asmos, sem fermentos, porque o fermento tipifica o pecado, mas ele fala que nós devemos celebrar a Páscoa. Como agora? Não como a velha natureza, não como o velho homem, nós devemos celebrar a Páscoa sem fermento agora, porque Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Amém? Então ele nos exorta, mas lá em Êxodo 12, abre a sua Bíblia, nós vamos viajar aqui por Êxodo, e nós vamos fazer uma analogia da Páscoa do Velho Testamento com a nossa Páscoa hoje do Novo Testamento. Então naquela noite da morte para os egípcios, foi a noite de libertação para o povo hebreu. A 10ª praga, porque o povo de Deus precisava ser liberto do Egito, e Faraó tinha endurecido seu coração. Então, Deus lança a 10ª praga. Qual que era a 10ª praga? A 10ª praga era a morte. Agora pense você. Pense você. Era uma noite sombria. Mas Deus tinha dado através de Moisés a ordem que a morte não ia entrar na casa do povo de Deus. Agora imagine o povo egípcio sentado, junto com a sua família, e o espírito da morte entrando e matando todo filho primogênito. Imagine o desespero de cada família. É simples você notar isso. Assim como eu faço muito casamento, eu faço velório também. E sabe qual que é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve? Dos lugares que você percebe quem serve e quem não serve, é o dia da morte. O dia da morte, você percebe a morte dos filhos de Deus e a morte do egípcio, do ímpio. O ímpio, quando morre, como que é? Como que é o enterro?
Como que é a família? Acho que o mês passado morreu aquele cientista Stephen Hawking. Quem viu isso? Aquele cara que ele tinha uma deficiência neurológica. Ele sofria de uma síndrome que atacava o sistema nervoso, ele se entortou todo. A vida dele, ele era uma pessoa muito inteligente, mas ele ficou a vida toda dizendo que a religião é para quem tem medo das trevas. A vida toda ele disse que a religião, sabe o que ele está dizendo? Era para gente que é fraca. A religião era para gente medrosa. É isso que ele morreu dizendo. Mas ele morreu. Teve honras, ganhou prêmios nobres da paz. Mas chegou a hora dele, de ele saber se a religião era para os fracos. Eu quero dizer para você, uma das coisas que a Páscoa fez, uma das coisas que aconteceu lá com o povo hebreu e que aconteceu conosco, quando Jesus morreu na cruz, é que nós fomos libertos da morte, querido. A morte não é fim para mim e para você, querido. Pelo contrário, a morte para o crente, você pode perceber, é só enterro de crente que tem piada. Uma hora você está chorando, uma hora você está contando piada. Porque o crente, ele tem a dor da saudade, mas ele não tem a dor do desespero. Eu fico pensando, o dia que Deus libera o espírito da morte para as famílias. E aquele ponto, eles estavam crendo, porque já tinha acontecido 9 pragas. Imagine a perturbação daquelas casas, daquela família. Agora imagine a paz dos filhos de Deus, que passou, matou o cordeiro, passou o sangue na porta, e eles estavam lá celebrando a Páscoa, todos alegres, talvez cantando, talvez comendo. Essa é a paz, querido. Salmo 91 fala assim, o que ele fala? Salmo 91 é o salmo, querido, que nós vencemos a morte. Salmo 91 fala que nós estamos habitados no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós temos descanso, querido. Sabe o que aconteceu também naquele dia? Israel estava debaixo do chicote, do carrasco de Faraó. Não apenas com as costas deixadas do açoite, mas também com os pés no barro e com as mãos calejadas. Já eram 430 anos de escravidão, querido. Mas Deus ouve o clamor. Talvez eu e você, a sua família, nós vivíamos debaixo de escravidão. A libertação através de Moisés não foi só a libertação da família de Moisés, mas foi a libertação da descendência de Israel. Quando Jesus se torna o seu cordeiro pascal, e você aceita ele, e passa o sangue sobre a tua casa, a escravidão acaba não somente para você, acaba para a sua descendência, para a sua família. Um ponto de escravidão e um ponto é separado, querido. Olha para a tua família, talvez você tenha histórico de bebida. Sua família também tinha, histórico de separação, histórico de depressão, histórico de suicídio. Mas acredite, querido, quando você converteu, o Colombo Pascual passou o sangue na tua porta. Dali para trás acabou, para frente agora é a libertação, querido. É isso que aconteceu com o povo de Deus. Deus ouve o clamor do povo e envia, querido, um mensageiro. Presta atenção, o faraó endureceu o seu coração. Mas o golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos, querido. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite de terror dos egípcios. Foi a noite de libertação para o povo de Deus. Mas a mesma mão que resgatou o povo de Deus feriu o ímpio. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, mas trouxe salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro, querido. Então, qual que é a mensagem da Páscoa? Eu quero falar para você, rapidamente. O que é a Páscoa? A Páscoa, primeiro, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Abra a tua Bíblia lá em Êxodo 12, está aberto aí, deixa ela aberto. Êxodo 12, verso 1 ao 3. Êxodo 12, verso 1 ao 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão da terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo
a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Primeira coisa que a Páscoa aconteceu. A Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus, querido. A Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, querido. Ele era o cordeiro que foi morto, que passou o sangue na porta. Então toda vez que você aceita Cristo, você está passando sangue na sua porta. Na porta do seu coração, na porta da tua casa, na porta da tua família. Eu quero dizer para você, quem aqui é o único crente da família? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. O projeto de Deus é salvar um crente. Depois, através de você, toda a sua família se converter em nome de Jesus. Quem foi o primeiro aqui? Já tem muitos convertidos da sua casa. Levanta a mão. Presta atenção que eu vou te falar. A Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus, querido. A Páscoa inicia um novo ciclo da sua vida. Jesus, quando você aceita Jesus, inicia um novo ciclo da sua vida, querido. Um novo ciclo. As coisas velhas passaram. Tudo passou. Não importa o que você fez. Não importa o que escrito de dívida você vivia. Presta atenção. Quando Jesus morre naquela cruz, Jesus só não estava te libertando. Jesus estava pagando a sua dívida. Fala para o seu irmão, você era um endividado. A sua dívida que você tem hoje é pouca coisa. Mas a dívida que você tinha, você não poderia pagar, querido. Jesus assume toda a sua dívida, querido. Um novo calendário, uma nova vida começa, querido. No verso 2 fala assim, este mês será o principal dos meses, querido. A Páscoa dá o início a um novo tempo na sua vida. É um tempo de bênção, é um tempo de paz, é um tempo de prosperidade, é um tempo de libertação, é um tempo de alegria. Fala para o seu irmão assim, a Páscoa começou na sua família, querido. Todo escrito de dívida, toda escravidão, toda maldição, toda ruína, toda vergonha vai cair por terra em nome de Jesus. Vai chegar um tempo de extraordinário na sua vida, um tempo de alegria, querido. Diga glória a Deus, querido. É um novo tempo. A Páscoa simboliza um novo tempo para o povo de Deus. Irmãos, presta atenção. Essa é a data que nós deveríamos comemorar muito. É a data que você deveria reunir a sua família para você comemorar um novo tempo. Segundo, a Páscoa revela, querido, o projeto de Deus na redenção da família. No verso 3, no verso 4, acompanha comigo, de Êxodo 12. Diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastante para o cordeiro, querido. Segundo, a Páscoa revela o projeto de Deus da redenção da família. A salvação está para a sua casa, para a sua família, querido. Toda a família. Quantos creem nessa promessa que nós serviremos ao Senhor, a nossa família também, querido? Nossa família. A família está no centro do projeto de Deus, querido. A família precisa celebrar a Páscoa. A família precisa saber dos feitos do Senhor. A família precisa comemorar os feitos do Senhor. Eu fico pensando. O pau estava comendo lá, Israel, e no Egito, quer dizer. O povo estava desesperado, o povo ímpio estava desesperado. Sabe qual que é o mal desse século? É o desespero. O mal desse século é desespero. As pessoas não têm paz. As pessoas são acometidas por muitas doenças emocionais. Porque elas não têm paz. Elas vivem com medo do futuro. Elas vivem com medo que pode acometer, elas ficam com medo do desemprego, elas ficam com medo de não poder bancar a casa, elas ficam com medo de ela sair e ser assaltada, elas ficam com medo se o filho vai virar um marginal ou não. As pessoas vivem com medo, sim ou não? O povo de Israel, o povo do Egito também estava com medo. Mas eu fico pensando, enquanto eles estavam com medo, o povo de Deus estava comendo cordeiro. Estava se alimentando do cordeiro. Eles estavam celebrando os feitos do Senhor, querido. Hoje, tem muita gente chorando, porque amanhã é segunda-feira. Segunda-feira, você sabia que domingo é o dia com maior alto índice de suicídio? Sabia? Pesquisa.
Porque o final de semana todo mundo dá uma parada. Mas segunda-feira o cara tem que encarar trabalho, tem que encarar dívida. E muitas pessoas ficam atormentadas. Mas nós não. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui celebrando o Cordeiro Pascal, querida. Aleluia. Fala para o seu irmão, vamos celebrar o Cordeiro Pascal, querida. A salvação era para toda a família. A salvação, querido, da Páscoa, mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto, querido. No verso 5 ao 13, Deus dá uma ordem para o povo. Ele fala assim: o Cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel, e imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do seu sangue e porão em ambas as ombreiras. Presta atenção, querido. A Páscoa mostra que Deus salva seu povo através do Cordeiro. Em Apocalipse diz que João, ele teve uma visão. Apocalipse 4, Apocalipse 5, descreve a visão de João no trono de Deus. Ele vê o Senhor assentado no trono, e ele se prostra ao chão. E ele fala que ele vê o Cordeiro de Deus. Presta atenção que eu vou te falar. Jesus é o Cordeiro de Deus, querido. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, querido. A morte só não pode vencer o Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tinha que ser perfeito, querido. O Cordeiro tinha que ser perfeito. Não poderia ser com defeito. Por que Jesus teve que morrer? Porque Jesus foi o único homem que não tinha pecado. Ele era perfeito. E ele morreu ao nosso favor, querido. Então quando Jesus vai naquela cruz do Calvário, ele é o Cordeiro Pascal, que aponta lá no Velho Testamento, que salvou a casa, salvou as famílias e deu uma nova esperança para o povo de Deus, que ele diga aleluias. A Páscoa também é um memorial a ser perpetuado, querido, a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Presta atenção. A Páscoa é um memorial a ser perpetuado. Acompanhe comigo no verso 26 e 28 de Êxodo 12. Diz assim: quando vossos filhos vos perguntaram, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. Primeiro, querido, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Fala para o seu irmão assim, conte para as futuras gerações. Deus dá uma ordem que a Páscoa deveria ser perpetuada. O mundo, o diabo, ele quer distorcer todo o princípio da Páscoa. Pastor, não pode comprar ovo? Lógico que você pode, compra ovo. Eu comprei para meus filhos. Compra ovo de chocolate. Mas explique para ele qual é o real motivo da Páscoa, que Jesus é a Páscoa. Segundo, conte às pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa, querido. Sabe quem poderia participar da Páscoa? Só aqueles que criam em Jesus Cristo. Só aqueles que eram o povo de Deus. O ímpio não poderia participar da Páscoa. O ímpio estava sujeito à morte. O ímpio estava sujeito à 10ª praga, querido. Terceiro, tenha cuidado de celebrar a Páscoa. Tenha cuidado, mostre o real significado da Páscoa, querido. Agora, pastor, quais os benefícios da Páscoa? E aí eu quero falar para você, quais os benefícios? O que nós recebemos com Jesus morrendo na cruz? Porque lá no Velho Testamento era um cordeiro animal, mas no Novo Testamento Jesus foi o nosso cordeiro pascal. O que nós recebemos? Primeiro, falar para o seu irmão assim, nós recebemos a libertação. Quando você aceita Jesus, você é liberto da sua velha prática.
Você é liberto do pecado. Você é liberto, querido, dos seus vícios. Você é liberto da escravidão. Você é liberto, querido, da sua vida antiga. Você é liberto de toda a maldição que foi proferida na tua família. Porque a maldição vai até a 4ª geração de uma família que não tem Cristo. Mas a bênção, a libertação, vai para as próximas gerações futuras em nome de Jesus, querido. Então a primeira coisa que a Páscoa nos fez, ela nos libertou. Nos libertou do império das trevas, querido. Fala para o seu irmão assim, imagine onde você estaria se não fosse Jesus. Maria, imagine onde estaria a sua família se não fosse Jesus. Imagine o seu casamento se não fosse Jesus. Primeira coisa que a Páscoa nos dá, ela nos traz libertação. Libertação. Segundo benefício da Páscoa, querido, a Páscoa nos dá o benefício, sabe do quê? Ela nos guarda. Segundo benefício, ela nos protege, querido. O sangue de Jesus nos protege. Presta atenção que eu vou te falar. Você não tem necessidade de viver atemorizado. Fala para o seu irmão, não tenha medo, filho. O sangue de Jesus está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Mal nenhum vai tocar a sua casa. Praga nenhuma entrará na tua tenda, querido. O Cordeiro Pascal morreu e o sangue dele nos protegeu, querido. É interessante que o povo de Israel, eles colocam um símbolo na porta. Todo judeu, ele coloca um símbolo na porta, tipificando este dia. Significa mezuzá. Alguém já ouviu falar do mezuzá? Qualquer casa que você for, de povo israelense. Eu fui para Israel, e eu fui no hotel. O hotel chamava King Salomão, Rei Salomão. E toda a porta de todo quarto de hotel tinha lá um mezuzá. O que é o mezuzá? O mezuzá é tipificando o dia que o sangue passou. Eles colocam porque eles não creem que Jesus veio ainda. Então, é como se fosse um amuleto da sorte. Tem gente que coloca a figa na porta. Tem gente que coloca pé de alho na porta. Tem gente que coloca carranca. Já viu carranca? Os troços de madeira assim, ó. Tem gente que coloca figa. Tem gente que coloca ferradura. Fui na casa do Paulinho, essa semana tinha uma ferradura na porta lá. Brincadeira, Paulo. Agora presta atenção. A nossa proteção não está em amuleto da sorte. A nossa proteção é que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus aqui? Olha para o seu irmão assim, você está vermelho, filho, por fora, e branco por dentro. Pastor, não estou vermelho, então você não vê. Mas o diabo não pode tocar em você, porque você está lavado debaixo do sangue do Cordeiro, querido. Praga nenhuma entra na tua casa. Você não precisa recorrer a sal grosso. Você não precisa recorrer a santo nenhum. Você não precisa recorrer a água benta, a nada. Nós temos o sangue de Jesus. É Ele que nos lava e nos protege. Diga aleluia, querido. Presta atenção. Segunda coisa que que a Páscoa nos trouxe. A Páscoa nos trouxe proteção. Ela trouxe-nos libertação, nos trouxe proteção. A Páscoa também nos trouxe, querido, esperança. Fala para o seu irmão assim, a Páscoa te traz esperança, querido. Irmãos, o lugar do povo de Deus é a igreja. E a igreja é um lugar de esperança. Esperança não é do verbo esperar, filho. Que sempre espera e nunca vai acontecer. Esperança vem do verbo esperançar. É que nós temos a certeza convicta que vai acontecer. Você vai viver as promessas do Senhor na sua vida, querido. Quando o povo de Deus estava escravo, mais de 430 anos, a Páscoa foi o ponto de libertação. Eles saíram da escravidão do Egito, querido.
Eles tinham esperança que ia alcançar a terra prometida, a terra que Deus, por juramento, deu para os seus pais. Irmãos, não sei de você, fala, pastor, eu estou na prova, eu estou no deserto, eu estou passando necessidade, mas eu quero dizer para você, a esperança, você vai chegar em Canaã em nome de Jesus, querido. Você vai chegar em Canaã emocional, financeira, espiritual, familiar, em nome de Jesus. Você que é jovem, que está encalhado, quantos calhados tem aqui? Deixa eu ver. Você vai alcançar Canaã emocional. Vai chegar a tua hora em nome de Jesus. Quantos querem se casar aqui? Diga glória a Deus. E quem não levantou a mão solteiro, que vai ficar encalhado. Quantos querem prosperar aqui? Diga glória a Deus, queridão. Pastor, ninguém da minha família. Pastor, minha família ninguém estudou. Pastor, da minha família vivia sendo despejado. Pastor, na minha família é tudo miserável. Então, você chegou lá e passou o sangue. Agora há esperança para a tua família em nome de Jesus, querido. A partir de você aconteceu algo extraordinário. O povo saiu. Imagina, irmãos, a mentalidade do povo era 438 anos escravo, Vinícius. Isso formatou uma mente escrava de desesperança. Você consegue entender? 438 anos? Imagine você 438 anos sendo miserável, pobre, miserável, sendo despejado, faltando tudo. Como que você vive depois de 400 anos? O pai de família chega e não vai melhorar. A mulher fala o quê? Conta outra, filha. Nós estamos aqui 430 anos. Meu bisavô era, meu avô era, você é, nossos filhos vão ser. Sem esperança. Não tem esperança. É muito ruim quando as promessas se adiam por muito tempo. A Bíblia fala que a promessa adiada adoece o coração. Sabia disso? Quem fica esperando muito tempo uma promessa, o coração dele é amargura. Pode perceber. Gente que tem promessas e nunca se cumpre, o coração dele fica desacreditado. E quando a Bíblia fala adoece o coração, essa palavra significa amargurou o coração. Uma pessoa amargurada, ela não crê mais nas coisas que vão acontecer. A pessoa amargurada, ela só crê em desgraça, sim ou não? Ela enxerga a vida com a ótica ruim. Mas a partir daquele momento que o sangue passou na porta, a Páscoa foi motivo de esperança, filha. Não importa qual a promessa que você não viu seus olhos ver. Não importa a promessa que você ainda não cumpriu. Fala para o seu irmão, a esperança, querido. Jesus é a nossa esperança. A Páscoa nos trouxe esperança. A Páscoa nos trouxe esperança. Fala para o seu irmão, não adoece o coração não, filho. Você vai pisar em Canaã, no qual seja Canaã. Você vai pisar e Deus vai cumprir as promessas na sua vida, porque Deus não é homem para que minta. Amém, queridos? Deus vai cumprir. Quantos tem promessas de Deus aqui? Erga as suas mãos, diz assim, em nome de Jesus. Mais alto, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o Cordeiro Pascal avivou as promessas de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, querido, aplauda ao Senhor. A Páscoa nos trouxe proteção, a Páscoa nos trouxe libertação, a Páscoa nos trouxe esperança e a Páscoa nos trouxe prosperidade. Sabe uma das coisas que aconteceu? O povo trabalhava. E Faraó aumentou o trabalho, né, Anderson? Trabalhava. A partir do momento que eles saem das garras de Faraó e vai para o deserto, eles provam do maior milagre dessa história. Eles começam a provar do milagre do céu, da provisão divina. Qual que foi a provisão divina que caiu do céu? Qual que foi? O maná. Antes, eles viviam escravos, trabalhavam e não comiam nada. Você já fez isso? Trabalha e nunca usufrui. Trabalha e nunca usufrui. Trabalha e nunca usufrui. Eles viviam assim no deserto, no Egito. Mas a partir do momento que eles chegam no deserto é um lugar inusitado. Deserto não é lugar de prosperidade.
Mas porque a Páscoa chegou na vida deles, eles começam a provar do maná celestial. Eles começam, e o maná celestial aponta para a provisão divina. Eu quero dizer para você, você vai provar da provisão divina na sua vida, em nome de Jesus. O mundo está falando de crise, mas nós vamos provar de tempos de prosperidade, querido. A Páscoa traz prosperidade. Pastor, então Jesus morreu para nos trazer prosperidade? É claro que sim. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para nós nos tornarmos ricos. A prosperidade passa pela Páscoa, querido. A Páscoa traz prosperidade para a tua vida. Eu quero declarar para você, lembra de suas mãos assim como quem recebe. Eu quero declarar na tua vida, tudo que está amarrado na sua vida financeira, esse ano aqui você vai provar do melhor de Deus em nome de Jesus. Mesmo que os seus olhos não veem, você vai provar no nome de Jesus. Não olha para você, não olha para a circunstância, olhe para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu naquela cruz para te prosperar em nome de Jesus. Deus vai fazer milagres na sua vida em nome de Jesus. Eu estou olhando para a Verônica aqui, eu estava lembrando, ela falou, pastor, o que Deus fez na minha vida, eu nunca pensei. Foi viajar para fora, nunca pensou. Porque Deus, Ele pode fazer no estalar de dedos, Ele pode dar uma virada na sua vida. Fala para o seu irmão, se prepare para a virada, meu irmão. Não perca a esperança. Deus vai virar a chave da tua vida em nome de Jesus, porque Ele é o Cordeiro Pascal. Deus só não tirou, filho, das mãos de Faraó, e vai te levar para o céu, não. Ele pode fazer a sua casa um pedaço do céu. Ele pode dar vida abundante aqui na terra. Foi para isso que Jesus morreu, filho. Foi para isso que o Cordeiro Pascal morreu. Foi para isso que nós comemoramos a Páscoa, querido. Foi o fim da escravidão, mas o começo de uma vida próspera, plena, cheia de liberdade em nome de Jesus, querido. A Páscoa veio, não veio só para dar proteção, não veio só para dar libertação, não veio só para dar esperança, mas Ele veio para dar prosperidade, querido. Prosperidade. Eu creio nas prosperidades dos filhos de Deus, eu creio nisso. Quantos creem nisso, querido? Eu creio nisso, querido. E a Páscoa veio também para te dar vida. Vida. Tragada foi a morte pela vida. Uma das coisas mais maravilhosas de servir a Jesus. Eu me lembro, eu fui católico muitos anos da minha vida. E na Sexta-feira Santa, nós participávamos de procissão. Quem que participou de procissão aqui? Eu ia, eu era beato, eu ia. Nossos irmãos católicos fazem procissão. E eu me lembro que na frente da procissão ia um Jesus na cruz morto, sanguentado assim. Quem lembra disso? Agora eu quero dizer para você, o nosso Jesus não está ensanguentado na cruz, o nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus nem está mais na cruz, o nosso Jesus venceu a morte, querido, e nos deu vida. Nós podemos ter vida, filho. Pastor, o que é vida? Defina a vida, fala para o seu irmão, defina a vida para mim. É difícil definir vida, sim ou não? Agora, você sabe em ambiente que não tem vida. E isso é fácil detectar. Você não sabe falar, mas é fácil perceber a vida. A vida para nós. A vida no povo de Deus. A vida quando nós nos reunimos. A alegria quando nós nos reunimos. Jesus, Ele não está naquela cruz, sabe por quê? Porque aquela cruz foi só o início. Presta atenção que eu vou te falar. Jesus disse que iria morrer por nós e morreu. Jesus disse que ia ressuscitar por nós e ressuscitou. E agora eu vou te contar a mais boa nova. Jesus disse que vai voltar e buscar a tua igreja. Quantos creem nisso, querido? Ele disse que ia morrer e morreu. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou, Andres. E vou dizer para você, Ele disse que vai buscar. E eu quero dizer para você, eu vou ir com Jesus. Quantos vão com Jesus aqui, querido? Ele nos deu vida. Vida, querido. Eu sei que o mundo, eles têm vida da carne, mas nós temos a vida eterna, a vida do Espírito, a alegria do Espírito, querido. Jesus, Ele quer te dar vida e vida abundante, querido.
João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Há uma vida abundante. E essa vida abundante é a vida Zoe. Só Deus pode dar para você. Só Jesus pode dar. Só aqueles que estão em Cristo, que comeu do Cordeiro e passou o sangue na porta, pode estar, querido. Eu quero dizer para você, há uma promessa de vida para a tua família. Há uma promessa de vida para a tua casa. Há uma promessa de vida para o teu espírito. Há uma promessa de vida para as suas emoções. Há uma promessa de vida nesse tempo. Pastor, mas o mundo está conturbado. Deixa eles ficar conturbados, mas nós podemos ter vida, querido. Nós podemos ter vida, nós podemos usufruir de alegria, querido. Nós podemos ter alegria em meio à tempestade dessa vida, porque Jesus Cristo morreu para nos darmos vida, querido. Eu quero encerrar a mensagem, querido. Os irmãos do louvor podem vir aqui. Jesus morreu para te libertar. Fala para o seu irmão assim, Jesus morreu para te libertar, querido. Jesus morreu para te proteger. Jesus morreu para te dar esperança. Jesus morreu para te dar vida. E Jesus morreu, querido. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque Ele entende você. Ele entende suas dores. Ele entende suas fraquezas. Ele entende suas aflições. Ele entende, querido, que você é pecador. Jesus te entende. Sabia que Jesus te entende, André? Agora fala para o seu irmão, sabe o que é de boa? Que Ele fala para você ter bom ânimo. Sabe o que é que Jesus, Ele manda o Consolador para você? Para você ter bom ânimo. O crente precisa ter bom ânimo. O que é bom ânimo, pastor? Bom ânimo é você ter o seu coração aquecido e animado por Ele. O que é desanimado? Desanimado é sem ânimo. Então Jesus fala o quê? Tende bom ânimo. Sabe o que Ele fala? Eu venci o mundo. Sabe o que Ele está falando em minhas palavras? Tende bom ânimo, eu te entendo, filho. Esse mundo aqui é perdido mesmo. Mas acredite, olhe para mim. Jesus morreu para te dar ânimo. Para entender você, para entender as suas fraquezas, para entender as suas limitações, para entender que você é frágil, para entender que você vai passar crise de fé. Jesus morreu para te entender, filho, porque Ele te entendeu. Eu quero dizer para você, não importa como você entrou aqui esta noite, Jesus é o Cordeiro Pascal, filho. Talvez você está desesperado, talvez você está apavorado, talvez você precisa de vida na tua alma. Acabou a alegria. Acabou a alegria na sua vida. Talvez você precisa, querido, se libertar ainda, que pela fé, você ainda continua com as mesmas práticas, com os mesmos vícios, com as mesmas coisas. Quero dizer para você, Jesus já morreu por tudo isso na cruz do Calvário. E você, a vida toda, você fica acusado e acha que não é digno de adorar a Deus, de servir a Deus. Eu vim aqui dizer para você que Ele morreu para te libertar também. Você já é liberto em nome de Jesus, querido.